E hoje nós vamos falar um pouquinho ainda sobre a lei de liberdade, o item da fatalidade. Já trabalhamos exaustivamente esse tema aqui todos os domingos, né, fatalidade. E lembrando que a fatalidade é, conceitualmente, aquele evento, aquela experiência que nos surpreende, né, que nos guarda em determinado momento de nossa vida, de natureza negativa, que provoca dor ou sofrimento, perda, de alguma forma, e que nós não podemos evitar e sequer prever. Isso nos traz realmente aquela noção de que a vida nos foge do controle. Por mais que tenhamos a tentativa o tempo todo de nos apropriar de nossas experiências existenciais, nós, na realidade, não temos controle sobre os fenômenos da vida. Em geral, essa ilusão de controle que nós construímos ao longo da nossa experiência, ela se dá pela constituição, depois que os fatos acontecem, de que nós tivemos o controle, mas na verdade não temos. Então, se eu posso fazer a revisão do meu carro, eu posso fazer uma viagem, fazer tudo certinho, como manda o figurino, e aí a viagem dá certo e eu chego e digo assim, bom, a viagem deu certo porque eu realmente tomei todas as providências, fiz tudo direitinho. Quando, na realidade, a gente só vai poder falar isso se chegar vivo. Então, quer dizer, se a gente chegar desencarnado ou pensando que está vivo, tem gente que chega pensando que está vivo, né? E depois de uma semana descobre que o enterro foi há 6 dias já, né? Porque tem espíritos que desencarnam e não percebem que desencarnaram, né? Por isso que nós não temos esse controle, ainda que a gente faça tudo direitinho. Pode ser que alguma coisa que está fora do nosso alcance esteja a serviço dos grandes resgates, das grandes provações, né, da lei de causa e efeito, que no momento certo vem bater a nossa porta solicitando a quitação de débitos, de notas que assinamos no passado. Então é muito comum, eu me lembro há muitos anos quando eu viajava, a gente sempre pede a proteção dos bons espíritos para que eles nos protejam, né? Então a gente sai de viagem, eu tinha o costume de ir com a família, parar, fazer uma prece e pedir que a gente chegasse bem, que tudo desse certo, né? E naturalmente quando a gente faz isso, a gente está pensando em chegar vivo. E que não fure um pneu, que nenhum acidente aconteça. E aí eu fiquei pensando que ainda assim isso não me livraria de um acidente, se o acidente tivesse que ocorrer. Mas então o que a gente faz? Não se prepara, não se previne, não ora e deixa que as coisas aconteçam? Não, nós temos que fazer a nossa parte, tudo aquilo que está dentro, né, dos nossos deveres, das nossas obrigações, daquilo que nós chamamos de cuidado. Acho que eu cheguei a falar do cuidado aqui, né? Que o ser humano é cuidado, lembram disso ou não? Né, o ser humano é o cuidado, para que a gente sobreviva, a gente tem que ter o cuidado, né? Então a gente tem que tomar todos os cuidados para que não seja chamado de suicida lá no mundo espiritual. Porém, entender que quando o resgate se faz necessário, ainda que nós tomemos todos os cuidados, há eventos que fogem totalmente do nosso controle. Então, hoje em dia eu já penso diferente. Quando eu vou viajar, eu solicito aos bons espíritos que nos protejam, quaisquer que sejam as experiências que nós tivermos que passar, inclusive a desencarnação. E se isso tiver que ocorrer, que seja uma desencarnação em paz e que nós sejamos amparados pelos bons espíritos. Porque se nós considerarmos que aqueles que morrem, por exemplo, numa estrada, estavam sem a proteção divina, nós vamos considerar que Deus é alguém que uma hora protege e outra hora não protege. E todos nós, justos e injustos, bons e maus, estamos sob o amparo, sob a proteção da divina providência, né? E Deus não erra. Então as coisas que têm que acontecer, elas vão acontecer independente da nossa vontade. E se tiverem que acontecer a nosso próprio benefício,
a nosso favor, para o nosso aprendizado, para a quitação de débitos que temos, uma vez que somos espíritos construídos há milênios de anos e que estamos passando por diferentes escolhas e diferentes experiências, construindo histórias, construindo, né, prerrogativas, construindo débitos, enfim, na relação com o mundo e com o nosso semelhante. Estamos à mercê desses eventos, que aqui no Livro dos Espíritos, na Lei de Liberdade, é chamado de fatalidade. E aí nós já trabalhamos esses conceitos todos, né? E eu gostaria de trabalhar um pouquinho hoje, então, que não me pareceu muito seguro quando eu já falei sobre o cuidado, né? Eu não ouvi com segurança, assim, né? Eu falei sobre o cuidado? Sim, ó, sim é assim, não, não, vai, falei sobre o cuidado ou não? Eu falei sobre o mito do cuidado? Não falei. Quando eu fiz uma viagem para a Índia, eu vivi uma situação muito interessante, esse negócio da cultura, né? Porque tinha uma menina lá, que ela lavava as roupas da turma, que foi com a gente para a Índia, lá para o ashram de Sai Baba, né? Eu já contei essa viagem aqui outras vezes, né? Isso há mais de 10 anos. E a gente pagava a menininha e falava, ok. E ela punha assim a mão, como os indianos fazem, e fazia assim com a cabecinha. Ó. E eu ficava sem saber se tinha dado mais dinheiro ou menos dinheiro. Porque isso aqui pra gente, e aí, você gostou, né? Se a pessoa faz assim, o que a gente entende? Mais ou menos. Depois de uns dias que eu vinha saber que na Índia, sim, não é assim, é assim, ó. Olha que coisa interessante. E dá uma dor aqui, é impressionante. Não sei como eles conseguem. E aí eu vi aquele pessoal nas ruas, todo mundo conversando, igual quando a gente conversa, a gente tem o hábito de falar assim, né? Você vê de longe, você não ouve o que a pessoa está falando, mas está todo mundo assim, né? Olha, sim, estou te entendendo. Lá é assim, ó. Né? Então aqui eu estou num público de indianos, né? Eu vou falar sobre o cuidado. O filósofo alemão Martin Heidegger, num dos capítulos de Ser e Tempo, ele fala sobre a questão do cuidado. E ele usa para isso um mito que foi trazido por um pensador latino chamado Caio Túlio Ziginos, que foi um compilador de mitos latinos e gregos, que foi diretor da Biblioteca Palatina, né, no antigo Império Romano, e viveu por volta do ano 300 depois de Cristo. E esse mito de cuidado é o seguinte, olha que bonitinho. Ele conta que havia um Deus chamado cuidado, que também pode ser chamado em língua portuguesa de cura. Cura ou cuidado. Cura e cuidado são sinônimos. Por isso que antigamente os padres das paróquias eram chamados de curas. Há um santo da igreja chamado São João Vianney, que é conhecido no mundo inteiro como o cura d'Ars. Quer dizer, que é o cura d'Ars? Ele era o vigário da paróquia de Ars, que é uma pequena vila na França, né? E ele ficou muito famoso na época como confessor. Ele é padroeiro dos presbíteros, dos sacerdotes católicos. Ele escutava muito. E escutar é uma arte. Ontem, na reunião da USE, eu estava comentando até com o Balieiro, à tarde, que eu fui fazer a palestra de comemoração dos 150 anos do Evangelho, segundo o Espiritismo, e eu estava comentando que nós temos muito nas casas espíritas por aí, curso de oratória, né? Inclusive cursos pagos, escolas que ensinam o quê? Oratória. No entanto, eu nunca vi um curso de escutatória. Interessante isso. Porque nós somos um mundo que fala muito. Né? O Heidegger diz que nós perdemos muito tempo da nossa existência falando coisas desnecessárias. A gente fala muito. Uma vez eu encontrei um amigo, falei, como vai sua esposa? Ele falou, faz 10 anos que eu não falo com ela. Falei, nossa, vocês brigaram? Ele falou, não, é porque ela odeia ser interrompida. Né? A hora que ele tentava, já não dava mais, né? Porque ela vinha em cima.
Então tem gente que fala muito e não consegue o quê? Escutar, ouvir. E o São João Vianney, que era o cura d'Ars, ele se notabilizou pela capacidade de ouvir. Dizem que ele ficava mais ou menos de 18 a 20 horas por dia no confessionário ouvindo pessoas que vinham da Europa inteira para se confessar com ele, desde as pessoas mais simples até príncipes, reis que vinham em busca da sua capacidade de ouvir. Enfim, e cura e cuidado, então, no mito do Caio Gino Tuligino, era um deus grego. Aliás, deus latino, na verdade, né, da mitologia latina. E ele fez uma escultura do barro. Este barro é o humus, em latim. E ele é retirado da massa em que é feita uma deusa também, latina, que é Gaia, ou Geia, que é a terra, né, que é o lugar que nós habitamos. E ele fez uma escultura, e essa escultura estava lá, ele achou ela muito bonita, e por ali estava passando Júpiter, que é um outro deus, e ele pediu que Júpiter soprasse vida naquela escultura. E Júpiter soprou vida nessa escultura. E aí ganhou vida. E eles começaram a discutir, porque Cura ou Cuidado queria que a sua obra se chamasse Cura ou Cuidado, afinal de contas foi ele que fez. Mas Júpiter, que deu a alma, que deu vida, que soprou vida, queria que fosse Júpiter. E aí eles pediram que o deus Saturno fizesse o julgamento. E Saturno fez o seguinte julgamento. Este ser que agora tinha vida, quando morresse, o seu corpo voltaria para aquela que deu o corpo, que é Gaia ou Geia. A sua alma voltaria para quem deu a alma, que era o deus Júpiter, que na mitologia grega é Zeus, né? O pai de todos os deuses. O seu nome seria homem, que é um derivado de humus. Humus, homus, homem. Porém, quem mandaria nele, ou seja, quem determinaria como seria a vida dele no mundo, seria o seu artífice, que é o Deus Cuidado. Ou seja, enquanto nós vivemos, quem manda em nós é o cuidado. E o cuidado amplamente considerado, em todos os sentidos. Então, quando a gente vem ao centro espírita, na verdade, a gente está buscando cuidado de natureza espiritual. Quando eu vou ao médico, eu estou buscando cuidado de natureza médica. Quando eu tomo remédio, idem. Quando eu me alimento, idem. Quando eu faço atividade física, idem. Quando eu vou dormir, que eu estou cansado, idem. Quando eu ponho roupa para me proteger do frio, etc., idem. Quando eu me refresco, idem. Quando eu tenho minhas regras de higiene, idem. Então, quer dizer, se nós faltarmos com o compromisso ou com o culto a esse Deus Cuidado, nós sofremos algum tipo de consequência, algum tipo de pena, algum tipo de punição. Então, se eu fico sem comer, pode ser que eu fico doente. Mas se eu como muito, né, eu também estou faltando com o cuidado e também fico doente. E se eu faço muita atividade física, eu posso ficar doente, se eu faço nenhuma. Ou seja, o cuidado é aquele Deus, né, alegoricamente considerado, né, que manda na nossa vida. Eu me lembro até de uma historinha interessante que era contada pelo Jerônimo Mendonça, que tinha um centro espírita que fazia atendimento espiritual mediúnico, né? E as pessoas... E aí passou um sujeito que era conhecido na cidade, obsedado, vivia nas ruas, e aí chamaram para dar passe e tal, né? E ele falava assim, tenho fome. E o doutrinador falava, não, meu amigo, você já está desencarnado. Espíritos não têm fome. Ele fala, não, eu tenho fome. Não, meu amigo, você já partiu desta vida. Isso é uma ilusão da sua mente. E aí chegou um mais experiente e falou, não, não é o espírito, não. O rapaz está falando que está com fome, pega pão para ele. Né? Por quê? Porque de estômago vazio a gente nem recebe espírito. Não dá para receber. Ou com muita fome, também. Eu duvido que um sujeito com dor de barriga psicografe. Por quê? Porque nós temos um corpo, nós estamos mergulhados no mundo da forma, né,
da plasticidade física temporária, e precisamos ter o máximo de cuidado possível com o nosso corpo, para que, inclusive, a gente possa ter experiências da alma, né? A gente pode amar muito alguém, mas com uma unha encravada, pisada no ônibus, não há amor que chegue na frente do que essa experiência de dor. Por quê? Porque dói, né? O Divaldo fala, né, que a gente pode até escolher as formas como a gente lida com essa dor, né? Se o sujeito é um bruto, ele, né, já bate no outro, né? Se é um sujeito muito já evoluído, ele nem liga para a dor. Se é um espírita já consciente, amigo, sentes algo macio embaixo do vosso pé? Né? Sinto, pois é o meu pé. Tirai a sua pata de cima de mim, em nome de Jesus, né? Porque dói. O corpo é um negócio, quer dizer, é a corporeidade. E aí, quando a gente desencarna, naturalmente tudo muda de figura nesse aspecto, né? Mas nós temos que nos cuidar, é dever moral do homem, não é ético porque não implica a relação com o outro, mas é um dever moral do homem, dentro de um princípio de moral cristã, o cuidado consigo mesmo. Então, cuidar de tudo, tentar fazer projetos, planos, de alguma forma, né, levar a vida para um bom termo, é um dever moral cristão. No entanto, o pior que o homem pode fazer é cair na ilusão de que, porque ele tem cuidado, tudo está sob seu controle, porque não está. E aí nós temos a exata noção do que aqui no Livro dos Espíritos se chama de fatalidade, e que vem exatamente ao encontro do conceito de outros filósofos que vão usar uma outra palavra para isso. Então, Kierkegaard, por exemplo, vai chamar fatalidade de facticidade, e Sartre vai chamar fatalidade de contingência. Ou seja, nós estamos o tempo todo submetidos à possibilidade da experiência da contingência. Outros vão falar da facticidade, do mundo dos fatos, né, das experiências incontroláveis. E os espíritos, aqui no Livro dos Espíritos, estão falando de fatalidade. A questão 853 faz a seguinte pergunta, né? Certas pessoas escapam a um perigo mortal para cair em outro. Parecem que não podem escapar à morte. Não há nisso fatalidade? Há sim. Né, os espíritos, inclusive, dizem que o único momento realmente fatal é o momento da nossa desencarnação. Não adianta a gente querer escapar, porque nós temos um projeto reencarnatório, nós podemos até, através de determinadas atitudes nossas, antecipar a nossa desencarnação ou prorrogá-la. Então, se, por exemplo, eu começo a fazer muita bobagem aqui embaixo, e os espíritos protetores estão vendo que, se eu continuar encarnado, eu vou me perder num labirinto de compromissos morais que podem me fazer sucumbir mais ainda do que eu já estou, é muito comum que, havendo um certo mérito dessa alma, ou contando com a misericórdia divina, esse espírito seja subtraído da esfera física, do plano físico, a benefício dele próprio. Olha que interessante. Então é interessante como a nossa maneira de julgar a vida, ela é superficial, né? Nós estamos em contato com o mundo dos efeitos, mas nós não temos contato com o universo das causas. Então, às vezes, a gente lamenta muito a desencarnação de uma pessoa, porque, afinal de contas, morrer é um negócio muito chato, né? Principalmente quando a gente tem pessoas que a gente quer muito bem. É muito desagradável ter que se despedir delas, porque elas simplesmente somem da nossa convivência, né? E por mais que a gente seja espírita, entenda e etc., não adianta, porque é igual para todo mundo, a pessoa desaparece da nossa convivência física, a gente tem que mudar a rotina, a gente não pode ligar para ela, ela não vai aparecer para o jantar. E isso não tem nada a ver com acreditar ou não que sobreviva,
ter certeza ou não que sobreviva, sentir ou não que sobreviva. Porque nós vivemos no mundo físico e a separação física é uma dor, é um sofrimento, é triste, é uma perda irremediável, é irreparável, e algumas de tal forma dilacerantes que nos jogam na experiência não da existência, mas da sobrevivência até que chegue a nossa própria desencarnação. Isso é muito comum. No entanto, enquanto a gente está aqui, a gente tem esse dever de cuidado. Se a gente estiver trabalhando em favor do próximo, em favor da nossa própria melhoria, etc., pode ser que no momento projetado, planejado no mundo espiritual para a nossa desencarnação, os espíritos protetores digam, olha, ele é muito útil aí, esse grupo está precisando dele, ou essas pessoas estão precisando da presença dele, e vamos aguardar mais um pouco. E essa prorrogação pode ser por tempo indeterminado até o total esgotamento das forças físicas, né? O Chico Xavier, em várias entrevistas, já nonagenário, quando pessoas perguntavam o que ele ainda estava fazendo na Terra, etc., ele falou, olha, a programação para a minha desencarnação era com 70 e poucos anos. O Emmanuel me revelou que eles tinham prorrogado e que era para eu parar de perguntar e que isso não era da minha conta, que eles iam me manter aqui até quando eu fosse interessante. E o Chico costumava dizer que ele se sentia como um burro que carregava livros. Né? Quando perguntavam como era a sua condição de médium, ele dizia, olha, eu me sinto às vezes como uma mula, um burro que carrega um carrinho cheio de livros e transmite esses conhecimentos que não são meus, são dos espíritos, e naturalmente no contato com essas lições dos espíritos, eu vou aprendendo com eles. Então é interessante o Chico, porque é a experiência do médium que se ilumina, que se contagia, né? É o médium que se deixou iluminar por diferentes lamparinas espirituais e que acabou no final da vida se tornando um farol mais luminoso do que muitos espíritos que se serviram dele, né, como médium. Mas ele dizia, olha, a minha existência está desapropriada pelos espíritos. Isso pode acontecer. No entanto, para a maioria de nós, nós desencarnamos na hora certa mesmo. Desencarnamos na hora certa, e é bom que a gente esteja preparado, porque às vezes a gente recebe o aviso prévio, às vezes não. Às vezes a gente é subtraído sem esperar. E é muito bom que a gente entenda que é preciso viver todos os dias como se fosse o último. O que é viver todos os dias como se fosse o último? Se hoje, né, como diz o poeta Manuel Bandeira, a morte, que poeticamente ele chama de a indesejada das gentes chegar para nós, esse terá sido o mais fatal de todos os nossos momentos de vida. Será aquele em que nós somos chamados a prestar contas do benefício da reencarnação. E por que o benefício da reencarnação? Porque a natureza humana, ela não é material. Nós somos espíritos. Nós não somos seres humanos em busca de uma experiência espiritual. Nós somos espíritos temporariamente mergulhados num corpo físico em busca de uma extraordinária experiência humana. E nesse mergulho, nessa extraordinária experiência humana, que é a reencarnação, nós estamos cada vez mais próximos, embora ainda muito distantes, de habitar condições de vida mental, condições de vida psicológica, de personalidade espiritual muito mais sutis, libertas totalmente desse mundo físico que nós habitamos hoje e que nós experimentamos. Então, na verdade, quando a gente desencarna, a gente está a caminho da nossa verdadeira pátria, da nossa verdadeira matriz espiritual. Né? É lá que estão nos aguardando os espíritos afins. Por isso, é muito comum, eu sou muito interessante, eu converso muito com senhoras viúvas, sabe?
Sabe que as viúvas, ai, será que o meu velho está me esperando? Sabe lá Deus, não conte com isso, minha filha. Por quê? Eu vou te falar uma coisa terrível agora. Pode ser que o verdadeiro amor dele não tenha sido você. E que quando ele desencarnou, tinha uma mais importante que você já esperando. Isso é triste? É. Mas ninguém é de ninguém. Na vida tudo passa. Ninguém é de ninguém. E você que se acha agora, eu sou o grande amor, tá. Pode ser que na outra encarnação, você já não venha mais como a esposa, venha como filha, como irmã, como irmão. Porque espírito não tem sexo. Então a gente pode mudar, inclusive, né, de roupagem física. Então hoje eu posso vir, né, filho, né, desse espírito que é a minha mãe, e de repente eu posso, numa outra encarnação, vir mãe desse espírito que é hoje minha mãe, que pode vir como meu filho. E assim por diante. Então, o que sobra é um amor diferente desse amor de vínculos estatutários, né, status de marido, mulher, mãe, filho. O que sobra é a afinidade espiritual. E é muito comum, por exemplo, a gente ver na nossa casa espíritos que não tem nada a ver com a gente. Que a gente olha, tem o nosso sangue, está ali vivendo conosco, a gente olha e fala, meu Deus, não tem nada a ver comigo. Por quê? Porque provavelmente são espíritos que não fazem parte da nossa afinidade espiritual, da nossa parentela espiritual. E tem outros que são amigos, que a gente sente como se fossem realmente assim irmãos, porque pertencem à nossa parentela espiritual. Então, lá no mundo espiritual, se a gente tiver mérito para isso, a gente vai provavelmente reencontrar esses espíritos que têm afinidade conosco, mas sem muita ilusão, porque os espíritos que já têm o privilégio de trabalhar, não tem tempo a perder fazendo festinha de recepção para a gente, não. Né? Porque eles estão fazendo coisas mais úteis lá. É bem capaz da gente chegar e eles darem um oizinho, que bom, chegou, ó, tem um banheiro para lavar, vem. Acabou, porque a gente fica, desencarna, os amigos trazerem flores na minha né? Se achando, né? Chega lá, eu imagino que já vão estar com uma lista, fala, você falhou nisso, quer fazer agora? Você quer o levantamento agora ou depois? Depois, então vem cá que já está precisando. Então a gente, assim, romantiza muito as coisas, né? E, na verdade, voltar da nossa experiência física é algo muito mais prosaico e simples do que a gente imagina. O Emmanuel diz que uma vida de 50 anos na Terra, em termos de percepção espiritual, corresponde a 5 minutos no mundo espiritual. Por quê? Porque a dimensão de tempo é outra. Então a gente chega lá, passei 50 anos, chega lá, foi isso aqui, ó, não foi nada. E, em geral, a gente não fez o que prometeu que ia fazer, continua cheio e vai para a fila da reencarnação, e tem que reencarnar de novo, até criar vergonha na cara, melhorar um pouquinho e ter reencarnações mais felizes e mudar um pouquinho a nossa cabeça, né? Mas, de qualquer maneira, todos nós temos o dever de cuidado, estamos aqui para essa extraordinária experiência humana, né? E somos alimentados pela esperança, né? Hoje é o dia da Páscoa, a Páscoa cristã, né? Ela significa esperança, e a esperança, independente dos ritos das diferentes denominações cristãs, a esperança da imortalidade, a esperança que move aqueles que sofrem, os que padecem, os que choram, os que são misericordiosos, os brandos, os pacíficos, os mansos, os que sofrem perseguição por causa da justiça. Todos esses que sofremos, somos alimentados todos os dias pelas promessas divinas desses arautos da fé, desses mensageiros da esperança, que nos visitam, que nos protegem, que nos amparam, que não deixam a peteca cair, que fazem com que a gente não perca a alegria de viver, mesmo
atravessando tristezas acerbas. A felicidade não é deste mundo, mas a alegria é sempre uma possibilidade que está ao alcance da mão. E nós continuamos no próximo domingo.